Vocês já imaginaram chegar em casa depois de um dia exaustivo de trabalho e escutar do seu marido que ele convidou a ex-namorada para jantar na sua mesa de Natal? Pois é exatamente isso que aconteceu comigo. E o que eu fiz naquela noite mudou completamente o rumo da minha vida. Meu nome é Valentina. Tenho 37 anos. Sou professora de educação infantil e vivo aqui em Joinville, Santa Catarina. Até poucos meses atrás, eu achava que tinha uma família perfeita, um casamento sólido de 12 anos e uma rotina tranquila ao lado do Rogério. Durante todos esses anos, eu sempre fui uma esposa dedicada. Acordava cedo para preparar o café da manhã, cuidava da casa, educava nossos 2 filhos. O Gabriel, de 15 anos, e a Marina, de 8, trabalhava o dia inteiro na escola lidando com crianças pequenas e ainda chegava em casa disposta a fazer tudo funcionar perfeitamente. O Rogério trabalhava como vendedor de seguros e sempre chegava cansado, reclamando dos clientes difíceis e das metas que não conseguia bater. Eu entendia a pressão dele e tentava sempre criar um ambiente acolhedor em casa. Nossa casa fica num bairro de classe média, nada muito luxuoso, mas sempre mantive tudo organizado e aconchegante. Tenho orgulho de dizer que nossa sala de jantar sempre foi o coração da família. Mesa de madeira que ganhamos de casamento, cadeiras que eu mesma reformei, cortinas que costurei com minha sogra Rosângela. Era ali que comemorávamos os aniversários, que os meninos faziam lição de casa enquanto eu preparava o jantar, onde recebíamos as visitas. Aquele espaço representava tudo que eu havia construído com muito amor e dedicação. O relacionamento com os sogros sempre foi harmônico. Seu Antônio, aposentado da fábrica de papel da cidade, e Dona Rosângela, que ainda costura para algumas clientes, sempre me trataram como filha. Moravam a apenas 3 quarteirões de distância, e era comum eles aparecerem sem avisar para um cafezinho, ou para buscar os netos para um passeio. Essa proximidade familiar me dava uma sensação de segurança, como se eu tivesse criado raízes profundas naquela comunidade. Minha rotina era previsível, mas eu gostava assim. Acordo às 6 da manhã, preparo o café, acordo as crianças, levo elas para a escola, vou para meu trabalho na Escola Municipal Santos Dumont, volto no final da tarde, passo no mercado quando precisa, ajudo com lições, preparo o jantar e ainda sobra tempo para assistir alguma novela com o Rogério. Fins de semana eram dedicados à família. Às vezes íamos à casa dos sogros, outras recebíamos o Sérgio, cunhado mecânico que morava sozinho depois do divórcio. Na escola onde trabalho, sempre fui conhecida pela paciência e criatividade com as crianças. Leciono para turmas de 5 e 6 anos, aquela idade linda em que eles ainda acreditam em tudo e absorvem conhecimento como esponjas. Preparar atividades lúdicas, decorar a sala de aula, participar das festinhas e apresentações sempre me encheu de satisfação. Meus colegas sempre comentavam como eu tinha sorte de ter uma família estruturada esperando por mim em casa. Eu realmente acreditava nisso. Minha amizade com a Fernanda começou há cerca de 3 anos, quando nos conhecemos numa consulta médica. Ela trabalhava como enfermeira no hospital da cidade e tinha acabado de se separar. Nos identificamos porque ambas éramos mães trabalhadoras, tentando equilibrar todas as responsabilidades. Com o tempo, ela se tornou minha confidente, aquela amiga com quem você pode desabafar sobre qualquer coisa. Fernanda sempre foi mais corajosa que eu, mais disposta a enfrentar situações difíceis de frente. A vizinhança também fazia parte da minha rede de apoio. A Janaína, que tem um salão de beleza na própria casa, sempre me atualizava sobre as fofocas locais. Foi através dela que eu soube de várias situações que aconteciam na região. Dona Conceição, que mora na casa ao lado, cuidava das plantas do meu quintal quando eu viajava. Seu Manuel da esquina sempre cumprimentava quando eu passava voltando do trabalho. Era uma vida simples, mas cheia de conexões humanas verdadeiras. O que mais me orgulhava era a educação que estava dando aos meus filhos. Gabriel sempre foi responsável nos estudos e ajudava com a irmã mais nova. Marina era uma menina esperta e carinhosa, que adorava me ajudar na cozinha aos fins de semana. Ambos respeitavam os pais, tinham boas notas na escola e mantinham amizades saudáveis. Eu via neles o reflexo de tudo que havia investido como mãe.
Nossos natais sempre foram especiais. Todo ano eu caprichava na decoração, montava a árvore com as crianças, preparava uma ceia farta e reunia toda a família. Era tradição minha fazer um peru assado com recheio especial, tender, farofa, arroz à grega, saladas variadas e uma sobremesa elaborada. O Rogério sempre elogiava minha dedicação e dizia que ninguém cozinhava como eu. Os sogros traziam rabanada e manjar, e o Sérgio sempre chegava com alguma bebida diferente para experimentarmos. A preparação para o Natal daquele ano havia começado como sempre. Em dezembro, eu já estava planejando o cardápio, organizando a lista de compras, pensando na decoração. Havia comprado alguns enfeites novos para renovar a árvore, e as crianças estavam animadas para as férias escolares. Rogério parecia normal, talvez um pouco mais distante, mas eu atribuía isso ao estresse do fim de ano no trabalho dele. Algumas semanas antes do Natal, eu havia notado que ele estava mais tempo no celular, mas não dei muita importância. Vendedor de seguros sempre tem muitos contatos e clientes para atender. Às vezes ele saía para encontros de trabalho aos fins de semana ou ficava até mais tarde no escritório. Eu confiava completamente nele e nunca questionei esses comportamentos. Afinal, éramos um casal maduro, com filhos, responsabilidades, uma vida construída juntos. A nossa comunicação naqueles últimos meses havia se tornado mais superficial. Conversávamos sobre assuntos práticos, contas a pagar, compromissos das crianças, reparos necessários na casa, planos para as férias. Fazia tempo que não tínhamos aquelas conversas profundas sobre sonhos, projetos futuros, sentimentos, mas isso me parecia natural depois de tantos anos juntos. Pensava que era assim mesmo que os casamentos evoluíam. Na semana anterior ao fatídico dia, eu estava particularmente animada. Havia conseguido uma promoção na escola para o ano seguinte. Os meninos estavam bem nas avaliações finais, e eu me sentia realizada profissionalmente e como mãe. Tinha até comentado com a Fernanda que finalmente sentia que todas as peças da minha vida estavam encaixadas no lugar certo. Foi numa terça-feira, dia 19 de dezembro, que tudo mudou. Eu havia passado o dia organizando a casa, lavando as toalhas de mesa que usaríamos na ceia, conferindo se todos os ingredientes estavam disponíveis para as receitas que havia planejado. As crianças estavam na casa dos avós e eu aproveitava aquele tempo para adiantar os preparativos. Estava me sentindo uma dona de casa exemplar, orgulhosa da família que havia ajudado a construir. O Rogério chegou do trabalho por volta das 7 da noite, como sempre. Cumprimentou-me com um beijo no rosto, perguntou sobre as crianças, comentou que tinha sido um dia corrido no escritório. Jantamos assistindo ao noticiário. Conversamos sobre os planos para buscar os meninos na casa dos pais dele. Tudo absolutamente normal até aquele momento que mudaria tudo para sempre. Estávamos na cozinha, eu lavando a louça e ele guardando alguns papéis na pasta quando ele disse, com a maior naturalidade do mundo, como se estivesse comentando sobre o tempo: "Ah, Valentina, faça o melhor jantar nesse Natal. A minha ex vem jantar aqui." Minhas mãos pararam de se mover sobre o prato que estava lavando. Por um instante, pensei ter escutado errado. Virei-me devagar para ele e perguntei se podia repetir o que tinha acabado de falar. Ele nem sequer levantou os olhos dos papéis e repetiu a frase exatamente igual. Naquele momento, senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer e uma mistura de choque, raiva e incredulidade tomou conta de todo o meu ser. 12 anos de casamento, 2 filhos, uma vida inteira construída juntos. E ele tinha a audácia de convidar a ex-namorada para jantar na minha mesa de Natal, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Respirei fundo, tentando manter a compostura, e perguntei por que motivo ele havia feito esse convite sem sequer me consultar. A resposta dele foi ainda mais perturbadora. Disse que a Patrícia estava passando por um momento difícil, que seria apenas um gesto de solidariedade, que eu deveria ser mais compreensiva e madura para entender a situação. Madura? Compreensiva? Depois de tudo que eu havia dedicado àquela família, ele estava me pedindo para ser compreensiva com o fato de receber a ex-namorada na minha própria casa? Naquela noite eu não consegui dormir direito.
Ficava revirando na cama, pensando em todas as implicações daquela situação. Será que eles tinham voltado a se falar recentemente? Como ela havia conseguido o número dele? Por quanto tempo isso estava acontecendo sem que eu soubesse? E, principalmente, como ele teve coragem de tomar essa decisão sozinho e ainda esperar que eu aceitasse de forma passiva? Nos dias seguintes tentei conversar com ele sobre o assunto, mas Rogério sempre desconversava ou dizia que eu estava exagerando. Segundo ele, era apenas um jantar entre pessoas civilizadas, nada além disso. Mas eu conhecia aquele homem há mais de 15 anos e sabia quando ele estava escondendo alguma coisa. Havia algo na forma como ele evitava meu olhar, como mudava de assunto rapidamente, como ficava mais tempo no banheiro mexendo no celular. A Patrícia havia sido namorada dele durante 2 anos antes de começarmos a namorar. Uma dentista bem-sucedida, formada numa universidade particular, de família com dinheiro. Sempre soube que ela representava tudo o que eu não era. Tinha curso superior caro, carro importado, viajava para o exterior, frequentava lugares sofisticados. Durante nosso namoro, algumas vezes o Rogério fazia comparações indiretas que me magoavam profundamente. Com o tempo, esses comentários haviam diminuído, e eu pensei que ele tinha realmente superado aquele relacionamento. Nos primeiros anos de casamento, chegamos até a encontrar ela algumas vezes na rua, ou em eventos sociais da cidade. Cumprimentávamos educadamente, mas nada além disso. Há pelo menos 5 anos que eu não a via em lugar nenhum. Conforme o Natal se aproximava, minha ansiedade só aumentava. Por fora eu mantinha a rotina normal, cuidava das crianças, trabalhava, organizava a casa. Mas por dentro estava fervilhando uma mistura de raiva, humilhação e um desejo crescente de fazer alguma coisa para reverter aquela situação absurda. Não era apenas sobre ciúmes ou insegurança. Era sobre respeito, sobre consideração, sobre tudo que eu havia investido naquela família. Foi durante uma conversa com a Fernanda que comecei a vislumbrar uma possibilidade de ação. Ela ficou indignada quando contei a situação e disse que eu não poderia simplesmente aceitar aquilo de forma passiva. Segundo ela, se o Rogério queria jogadas ousadas, eu também poderia surpreendê-lo. Foi ali que começou a germinar uma ideia que mudaria completamente o rumo daquela história. Agora me digam uma coisa: vocês já passaram por alguma situação parecida? Já se sentiram desrespeitados na própria casa? De que cidade vocês estão assistindo esse vídeo? Porque o que eu fiz naquele Natal foi algo que nem eu imaginava ser capaz de fazer, e tenho certeza que vocês vão ficar chocados quando descobrirem como essa história terminou. Por isso, se inscrevam aqui no canal Vingança do Dia e ativem o sininho para não perderem nenhum detalhe do que aconteceu depois, porque essa história está só começando e vocês não vão acreditar na reviravolta que ainda está por vir. A semana seguinte, aquele anúncio devastador passou como um borrão nebuloso na minha mente. Acordava todas as manhãs esperando que tudo não tivesse passado de um pesadelo terrível. Mas a realidade batia forte cada vez que via o Rogério agindo como se nada tivesse acontecido. Ele continuava sua rotina normalmente. Levantava, tomava café lendo o jornal, beijava minha testa mecanicamente e saía para trabalhar como nos últimos 12 anos. Durante o café da manhã com as crianças, eu precisava fazer um esforço sobre-humano para manter a normalidade. Gabriel, sempre observador para um adolescente de 15 anos, havia perguntado se eu estava bem, porque notou que eu andava mais quieta que o normal. Marina, com seus 8 anos de inocência, apenas comentou que estava animada para o Natal e perguntou se podia ajudar a decorar a árvore naquele fim de semana. Como explicar para eles que seu pai havia decidido transformar nossa ceia familiar numa reunião com a ex-namorada? Na escola, tentava me concentrar nas atividades com as crianças da educação infantil, mas minha mente voava constantemente para aquela situação. Durante o recreio, enquanto observava meus pequenos alunos brincando no pátio, eu me perguntava como havia chegado até ali. Onde foi que errei? O que faltou no meu casamento para que ele sentisse necessidade de reconectar com o passado? Será que eu tinha me tornado tão previsível e sem graça que ele precisava buscar emoção em outro lugar? A professora Márcia, que lecionava na sala ao lado, percebeu minha apatia durante o intervalo e perguntou se estava tudo bem em casa.
Inventei uma desculpa sobre dores de cabeça constantes, mas ela insistiu que eu deveria procurar um médico porque estava com uma aparência muito abatida. Era verdade. Quando me olhava no espelho, via uma mulher com olheiras profundas, expressão tensa e um brilho apagado no olhar. As noites se tornaram especialmente torturantes. Deitada ao lado do Rogério, eu observava sua respiração tranquila e me questionava o que passava pela cabeça dele. Como conseguia dormir tão pacificamente depois de ter jogado uma bomba no meio da nossa família? Às vezes chegava a cogitar acordá-lo para ter uma conversa definitiva sobre aquele absurdo, mas sempre recuava. Uma parte de mim ainda esperava que ele mudasse de ideia por conta própria. Foi numa quinta-feira que resolvi abordar o assunto novamente. Esperei as crianças dormirem e me sentei na sala com ele, que assistia a um programa de esportes na televisão. Comecei calmamente, dizendo que precisávamos conversar sobre o Natal. Sua reação foi a mesma de sempre. Suspirou como se eu estivesse sendo dramática demais e disse que não havia nada para discutir porque a decisão já estava tomada. Insisti perguntando desde quando eles voltaram a se falar e como havia acontecido esse reencontro. Foi aí que ele soltou informações que me deixaram ainda mais abalada. Contou que encontrou a Patrícia casualmente num posto de gasolina há cerca de 2 meses, que ela estava passando por uma fase difícil porque havia perdido o emprego no consultório onde trabalhava, e que desde então eles trocavam mensagens esporadicamente. 2 meses. Durante 2 meses inteiros, ele manteve contato com a ex-namorada sem me contar absolutamente nada. Quantas conversas aconteceram nesse período? Quantas vezes ela chorou no ombro dele contando sobre as dificuldades? Quantas vezes ele ofereceu apoio e consolo para ela, enquanto eu estava aqui cuidando da nossa casa e dos nossos filhos sem saber de nada? Quando questionei por que havia escondido isso de mim, sua resposta foi ainda mais revoltante. Disse que sabia que eu ia fazer drama e que por isso preferiu não comentar. Drama. Como se minha preocupação com a integridade da nossa família fosse apenas drama feminino. Como se meus sentimentos fossem irrelevantes diante da necessidade dele de ser o herói salvador da donzela em perigo. Naquele momento, senti uma raiva diferente de tudo que já havia experimentado na vida. Não era apenas ciúme ou insegurança. Era uma indignação profunda por ter sido tratada como uma figura secundária na minha própria vida. Levantei da poltrona, o encarei nos olhos e disse que se ele realmente queria que ela viesse para o jantar, que viesse mesmo, mas que ele deveria estar preparado para as consequências. A expressão no rosto dele mudou ligeiramente, como se finalmente tivesse percebido que eu não estava apenas fazendo birra. Perguntou o que eu queria dizer com consequências, mas eu não respondi. Simplesmente disse que ele descobriria na hora certa, e fui para o quarto. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes pela primeira vez em 12 anos de casamento. No dia seguinte, sexta-feira, liguei para Fernanda durante meu horário de almoço e pedi para conversar com ela pessoalmente. Nos encontramos num café próximo ao hospital onde ela trabalhava. Quando contei todos os detalhes da situação, vi a indignação se formar no rosto da minha amiga. Fernanda sempre foi mais impulsiva que eu, e sua primeira reação foi sugerir que eu simplesmente não preparasse jantar algum e deixasse os dois se virarem sozinhos. Mas conforme conversávamos, começamos a pensar em algo mais elaborado. Fernanda mencionou que no hospital eles às vezes lidavam com situações inusitadas e que tinha acesso a alguns materiais interessantes. Foi aí que ela teve uma ideia maliciosa. Que tal preparar um jantar que realmente fosse inesquecível para todos os presentes? Seus olhos brilharam enquanto ela desenvolvia o raciocínio. Ela explicou que conhecia uma forma de criar uma surpresa, usando fogos de artifício pequenos, daqueles que fazem muito barulho, mas não causam ferimentos graves. A ideia seria escondê-los dentro do peru de forma que explodissem quando alguém tentasse cortá-lo. O resultado seria um espetáculo de comida voando por toda parte, uma bagunça monumental, que certamente deixaria tanto o Rogério quanto a Patrícia numa situação bastante constrangedora. Inicialmente hesitei. Parecia uma travessura juvenil demais para uma mulher de 37 anos, mãe de família, professora respeitada na comunidade. Mas quanto mais pensava na humilhação que estava sendo submetida,
mais a ideia ganhava força. Por que eu deveria ser sempre a pessoa madura e sensata da relação? Por que sempre cabia a mim engolir sapos e aceitar situações absurdas em nome da harmonia familiar? Durante o fim de semana, enquanto mantinha as aparências brincando com as crianças e participando das atividades familiares normais, minha mente estava completamente focada em planejar aquela vingança. Observava o Rogério interagindo com Gabriel e Marina, e me perguntava como ele conseguia ser um pai aparentemente dedicado, enquanto desrespeitava completamente a mãe dos próprios filhos. No domingo, fomos almoçar na casa dos sogros, como fazíamos quase todo final de semana. Dona Rosângela havia preparado aquela macarronada deliciosa que todos adoravam, e seu Antônio contava suas histórias antigas da fábrica para os netos. Era um ambiente familiar acolhedor, e por alguns momentos eu quase esquecia do turbilhão que estava vivendo. Foi durante aquele almoço que o Rogério mencionou casualmente para os pais que teríamos uma visita especial na ceia de Natal. Não entrou em detalhes, mas vi a curiosidade se formar no rosto dos sogros. Dona Rosângela perguntou se era algum parente que não viam há tempo, e ele desconversou dizendo que era uma surpresa. Uma surpresa! Como se convidar a ex-namorada para jantar na casa da família fosse uma surpresa agradável. Na segunda-feira, durante meu horário de planejamento na escola, fiquei pensando na logística da operação. Como conseguir os fogos de artifício sem despertar suspeitas? Como escondê-los no peru de forma eficiente? Como calcular o momento exato da explosão? Era um planejamento complexo que exigia precisão, e eu estava determinada a executá-lo perfeitamente. Fernanda me ligou no final da tarde e disse que havia conseguido os materiais necessários. Eram pequenos fogos que faziam muito barulho e criavam uma explosão espetacular, mas não causavam ferimentos sérios. Ela explicou que precisaríamos de um gatilho térmico simples, algo que ativasse os fogos quando a temperatura interna do peru atingisse um determinado ponto durante o processo de corte. Na terça-feira, depois das aulas, passei na casa da Fernanda para ver os materiais. Ela havia pesquisado na internet e descoberto como criar um mecanismo simples usando fósforos e um pouco de conhecimento básico de química. Não era nada muito sofisticado, mas seria eficiente para o nosso propósito. Vendo aqueles pequenos objetos que iriam causar o caos na minha ceia de Natal, senti uma mistura de nervosismo e excitação. Naquela noite, Rogério chegou em casa mais tarde que o normal e disse que havia ficado resolvendo alguns assuntos pendentes no trabalho. Assuntos pendentes. Provavelmente estava conversando com a Patrícia, planejando os detalhes da invasão dela na nossa casa. Ele jantou rapidamente, ajudou Gabriel com uma tarefa de matemática e foi assistir televisão. Toda aquela normalidade doméstica me parecia surreal. Durante a semana, comecei a observar meu marido com outros olhos. Notei pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Como ele sorria quando recebia certas mensagens no celular, como demorava mais tempo no banheiro, como às vezes ficava distraído durante nossas conversas. Eram sinais sutis, mas que confirmavam minha suspeita de que aquela situação era muito mais complexa do que ele admitia. Na escola, tentava manter o foco nas crianças, mas meus colegas começaram a comentar que eu andava diferente. A coordenadora pedagógica chegou a perguntar se estava enfrentando algum problema pessoal e ofereceu ajuda caso eu precisasse conversar com alguém. Inventei uma desculpa sobre estresse pré-natalino, mas percebi que precisava controlar melhor minhas emoções externas. Na quinta-feira, uma semana antes do Natal, Rogério fez outro comentário que me deixou ainda mais revoltada. Durante o jantar, na frente das crianças, disse que elas deveriam se comportar muito bem na ceia porque teríamos uma pessoa muito especial conosco. Gabriel perguntou quem era essa pessoa, e ele respondeu que era uma amiga muito querida que não via há muito tempo. Amiga muito querida. Ex-namorada havia virado amiga muito querida. E o pior é que ele estava usando as próprias crianças para normalizar aquela situação absurda. Gabriel e Marina ficaram curiosos e animados com a perspectiva de conhecer essa pessoa misteriosa, sem imaginar que se tratava de alguém que representava uma ameaça direta à estabilidade da nossa família. Naquela noite, depois que todos dormiram,
Fiquei na sala organizando mentalmente todos os detalhes da minha vingança. Precisaria ir ao mercado central para comprar o peru maior que conseguisse encontrar. Teria que estudar receitas de recheio para descobrir a melhor forma de esconder os explosivos. Precisava calcular o timing perfeito para que tudo acontecesse no momento mais constrangedor possível. Sexta-feira foi o dia em que tomei a decisão final. Não havia mais volta. Se o Rogério queria transformar nossa ceia de Natal num reencontro com o passado, eu faria com que esse reencontro fosse verdadeiramente memorável para todos os envolvidos. Liguei para Fernanda e disse que estava decidida a seguir com o plano. Ela ficou animada e ofereceu toda a ajuda necessária para garantir que tudo saísse perfeito. Durante o fim de semana, mantive uma fachada de normalidade enquanto finalizava os preparativos mentais. Ajudei as crianças a decorar a árvore de Natal. Preparei biscoitos natalinos com a Marina. Levei Gabriel para comprar um presente para o avô. Externamente, éramos uma família feliz se preparando para as festividades. Mas internamente, eu estava planejando uma revolução. No domingo à noite, deitada na cama ao lado do Rogério que dormia tranquilamente, olhei para ele por um longo tempo e pensei em tudo que havíamos construído juntos. 12 anos de casamento, 2 filhos maravilhosos, uma casa, planos futuros, sonhos compartilhados. Será que valia a pena destruir tudo isso por causa da minha sede de vingança? Ou será que já havia sido ele quem havia destruído tudo quando decidiu abrir as portas da nossa família para fantasmas do passado? Naquele momento, tive certeza de que meu casamento já tinha acabado no instante em que ele pronunciou aquelas palavras na cozinha. A questão agora não era mais salvar nossa relação, mas sim garantir que eu saísse dessa situação de cabeça erguida, com minha dignidade intacta. E se para isso fosse necessário criar um espetáculo que ele jamais esqueceria, que assim fosse. Na segunda-feira pela manhã, acordei com uma determinação férrea que eu desconhecia possuir. Pela primeira vez em semanas, senti-me no controle da situação. Enquanto preparava o café da manhã para a família, minha mente estava trabalhando como uma máquina de guerra, calculando cada movimento necessário para executar meu plano. O Rogério tomou seu café lendo as notícias no celular, provavelmente trocando mensagens com a Patrícia, enquanto eu sorria internamente pensando na surpresa que os aguardava. Durante o trajeto para a escola, observei a cidade com olhos diferentes. Joinville parecia mais viva, as ruas mais movimentadas, como se o mundo inteiro estivesse conspirando a meu favor. Passei em frente ao Mercado Central e já visualizei minha primeira parada estratégica: encontrar o peru mais gigantesco disponível. Aquele seria meu protagonista silencioso, o veículo da minha vingança elaborada. Na escola, consegui manter total concentração nas atividades. Era impressionante como ter um objetivo claro havia renovado minha energia. Durante o recreio, aproveitei para ligar para Fernanda e marcar nosso encontro final de planejamento. Ela sugeriu que nos encontrássemos na casa dela após meu horário de trabalho, onde poderíamos testar os mecanismos sem riscos de sermos descobertas. O resto da manhã passou rapidamente enquanto eu desenvolvia atividades lúdicas com minha turma. As crianças estavam especialmente animadas por causa da proximidade do Natal, e sua alegria contagiante me fez lembrar por que havia decidido tomar aquela atitude drástica. Eu merecia ser feliz, merecia ser respeitada, merecia ter uma família onde fosse valorizada como pessoa, não apenas como uma funcionária doméstica gratuita. No horário de almoço, em vez de ir para a sala dos professores como sempre fazia, caminhei até o Mercado Central. A movimentação era intensa, com pessoas fazendo compras de última hora para as festividades natalinas. Me dirigi diretamente ao setor de carnes, onde seu João, que me conhecia desde pequena, atendia os clientes com sua simpatia característica. Expliquei que precisava do maior peru disponível porque receberíamos muitas pessoas na ceia. Seu João ficou entusiasmado e me mostrou um exemplar impressionante, quase 8 quilos de ave perfeita, que, segundo ele, alimentaria tranquilamente 15 pessoas. Perfeito! Quanto maior, melhor seria o espetáculo visual quando meu plano se concretizasse. Paguei à vista e pedi para ele guardar refrigerado até o dia 23, quando eu viria buscar.
Voltei para a escola com uma sensação de missão cumprida. A professora Márcia comentou que eu estava com uma aparência muito melhor, mais disposta e sorridente. Se ela soubesse que minha renovada disposição vinha do planejamento de uma vingança épica. Respondi que finalmente havia resolvido alguns problemas pessoais pendentes, o que tecnicamente não era mentira. Durante a tarde, enquanto supervisionava as atividades artísticas das crianças, minha mente estava elaborando os próximos passos. Precisaria pesquisar receitas detalhadas de recheio para peru, não apenas para camuflar os explosivos, mas também para garantir que a comida estivesse realmente saborosa. Afinal, minha reputação como cozinheira estava em jogo, independentemente do caos que aconteceria durante a refeição. Às 5 da tarde, me dirigi para a casa da Fernanda, que morava num apartamento pequeno, mas aconchegante no centro da cidade. Ela havia preparado café e biscoitos, criando uma atmosfera quase maternal para nossa reunião conspiratória. Espalhados sobre a mesa da sala estavam os pequenos fogos de artifício, fósforos, fita isolante e alguns outros materiais que ela havia conseguido no hospital. Fernanda explicou detalhadamente como funcionaria nosso mecanismo. Os fogos seriam envolvidos em papel alumínio, junto com fósforos dispostos estrategicamente. Quando o peru atingisse determinada temperatura interna, o calor ativaria os fósforos, que por sua vez acenderiam os fogos. A explosão seria sonora e visual, espalhando comida por toda a parte, mas sem causar ferimentos graves nas pessoas. Passamos quase 2 horas testando diferentes combinações e calculando o timing ideal. Fernanda, com sua experiência hospitalar, demonstrava conhecimento surpreendente sobre reações químicas simples. Rimos tanto durante os testes que por momentos esquecíamos que estávamos planejando um ato de rebeldia matrimonial. Era libertador ter uma cúmplice que entendia perfeitamente minha indignação. Chegando em casa, encontrei Rogério ajudando Gabriel com um projeto escolar na mesa da sala. Cena familiar perfeita. Pai dedicado auxiliando o filho nos estudos. Marina estava brincando com suas bonecas no tapete, criando cenários elaborados com suas casinhas em miniatura. Por um momento, senti uma pontada de culpa pensando no que estava tramando, mas lembrei rapidamente de como havia sido desrespeitada. Durante o jantar, Rogério mencionou casualmente que havia confirmado com a pessoa sobre o dia 24. Pessoa. Nem nome ela tinha mais. Era apenas a pessoa. Perguntei qual horário ela chegaria, fingindo interesse genuíno pela organização da ceia. Ele respondeu que seria por volta das 7 da noite, horário perfeito para começarmos com as entradas antes do prato principal. 7 da noite seria ideal para meus propósitos. Teríamos tempo suficiente para algumas conversas preliminares, permitindo que a tensão se instalasse gradualmente antes do grande finale. Comentei que prepararia algo especial, uma ceia realmente memorável. Rogério sorriu satisfeito, provavelmente imaginando que eu havia finalmente aceitado a situação com maturidade. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, me tranquei no quarto e comecei minha pesquisa intensiva sobre receitas de recheio para peru. Precisava de algo consistente o suficiente para esconder nosso dispositivo especial, mas que também ficasse delicioso. Encontrei uma receita tradicional italiana que combinava pão, linguiças, frutas secas e temperos aromáticos. Na terça-feira pela manhã, durante o café, observei Rogério com curiosidade científica. Ele parecia mais relaxado, quase alegre, como se estivesse antecipando algum evento prazeroso. Provavelmente estava imaginando a reação positiva da Patrícia ao ver nosso lar acolhedor, nossa família estruturada, tudo que ela havia perdido quando terminaram o namoro anos atrás. Na escola, aproveitei o horário de educação física das crianças para pesquisar mais detalhes sobre preparação de aves. Descobri que o tempo de cozimento seria crucial para nosso plano. O peru precisaria estar perfeitamente assado quando chegasse o momento de cortá-lo, garantindo que os explosivos estivessem na temperatura ideal para a ativação. Durante o almoço, passei numa loja de utensílios culinários e comprei uma faca especial para trinchar aves, bem afiada e com cabo ergonômico. Se Rogério insistia em protagonizar aquele espetáculo, pelo menos teria as ferramentas adequadas para sua performance final. A vendedora elogiou minha escolha,
dizendo que era perfeita para ocasiões especiais. À tarde, recebi uma ligação inesperada da minha sogra, Dona Rosângela. Ela estava ansiosa para saber se precisava levar alguma coisa extra para a ceia, já que Rogério havia mencionado uma visita especial. Respondi que estava tudo sob controle, que ela poderia trazer apenas sua tradicional rabanada. Preferi não entrar em detalhes sobre a identidade da convidada misteriosa. Na quarta-feira, comecei a sentir uma ansiedade crescente, mas diferente daquela angústia que havia me consumido nas semanas anteriores. Era a ansiedade positiva de quem está prestes a executar algo meticulosamente planejado. Durante as aulas, encontrava-me imaginando as expressões faciais que presenciaria no dia 24. Aproveitei o horário de almoço para fazer compras complementares no supermercado. Além dos ingredientes para o recheio especial, comprei tudo necessário para uma ceia realmente caprichada. Queria que a comida estivesse perfeita, que ninguém pudesse reclamar da qualidade culinária, independentemente do caos que se seguiria. Fernanda me ligou durante a tarde para confirmar nossos últimos detalhes. Combinamos que ela viria na quinta-feira à noite para montarmos o dispositivo final. Ela parecia tão animada quanto eu com nossa operação secreta. Comentou que raramente havia visto alguém planejar uma vingança com tanta metodicidade e criatividade. Naquela noite, durante o jantar familiar, observei atentamente meus filhos. Gabriel estava contando sobre um trabalho de história que estava desenvolvendo sobre as tradições natalinas brasileiras. Marina relatava animadamente sobre os ensaios para a apresentação de fim de ano na escola dela. Eram crianças felizes, saudáveis, bem educadas. Não importava o que acontecesse entre mim e Rogério. Eles continuariam sendo minha prioridade absoluta. Na quinta-feira, acordei com uma energia especial. Era o dia de finalizar nosso mecanismo secreto. Durante toda a manhã na escola mantive-me concentrada, mas internamente contava as horas para o encontro noturno com Fernanda. Expliquei para ela onde guardaria o dispositivo depois de pronto e como procederia no dia seguinte durante os preparativos. Às 7 da noite, Fernanda chegou com uma pequena bolsa discreta contendo todos os materiais necessários. Nos instalamos na cozinha, onde a iluminação era melhor para trabalhos detalhados. Com paciência cirúrgica, ela envolveu os pequenos fogos em papel alumínio junto com os fósforos dispostos estrategicamente. O resultado final parecia apenas um embrulho metálico insignificante. Testamos o dispositivo usando um isqueiro para simular o calor que ativaria o mecanismo. Funcionou perfeitamente. Após alguns segundos de exposição ao calor, os fósforos acenderam simultaneamente, criando uma pequena explosão controlada. Fernanda sorriu satisfeita com nossa engenhosidade. Era difícil acreditar que duas mulheres respeitáveis estavam ali preparando um atentado culinário. Guardamos cuidadosamente nosso artefato numa caixinha que escondi no fundo do armário da despensa. Ninguém jamais suspeitaria que ali estava guardada a chave da vingança mais criativa que eu jamais havia imaginado. Fernanda se despediu com um abraço forte, desejando sorte para a operação do dia seguinte. Na sexta-feira pela manhã, véspera do grande dia, acordei com uma calma estranha. Era como se toda a ansiedade tivesse se transformado em determinação pura. Durante o café da manhã, Rogério comentou que chegaria mais cedo do trabalho para ajudar com os preparativos finais. Ajudar, como se fosse um evento conjunto que estivéssemos organizando harmoniosamente. Na escola, despedi-me dos colegas desejando boas festividades para todos. Algumas professoras comentaram que eu estava com um brilho especial no olhar, como se estivesse particularmente animada para as celebrações natalinas. Se soubessem que minha animação vinha da perspectiva de protagonizar um espetáculo de vingança doméstica. Durante a tarde, organizei mentalmente toda a cronologia do dia seguinte. Acordaria cedo para temperar o peru e começar os preparativos da casa. Por volta do meio-dia, instalaria nosso dispositivo especial dentro da ave. À tarde, finalizaria todos os pratos complementares. Às 6, começaria a me arrumar para receber nossa ilustre convidada. Naquela noite, último serão antes da execução do plano, jantamos em família numa atmosfera aparentemente tranquila. As crianças estavam eufóricas com a chegada das férias escolares e com a perspectiva da ceia especial. Rogério parecia satisfeito consigo mesmo.
como se tivesse resolvido elegantemente uma situação complexa. Eu sorria serenamente, sabendo que em menos de 24 horas, aquela dinâmica familiar seria alterada para sempre. Antes de dormir, passei um tempo no quarto das crianças, observando-as dormirem pacificamente. Gabriel, com seus 15 anos, já demonstrava traços do homem que se tornaria. Marina, pequena e delicada, sonhava provavelmente com presentes e doces natalinos. Qualquer que fosse o resultado da minha operação, eu faria tudo para protegê-los das consequências adultas daquela guerra matrimonial. Deitei-me ao lado do Rogério, que folheava uma revista sobre carros. Ele comentou casualmente que tinha certeza de que seria uma noite especial, que nossa convidada ficaria impressionada com minha capacidade de receber bem as pessoas. Respondi que ele podia ter absoluta certeza de que seria uma noite inesquecível para todos os presentes. Jamais esqueceriam aquela ceia de Natal. Ele adormeceu rapidamente, respiração tranquila de quem tem a consciência em paz. Eu fiquei desperta mais tempo, repassando mentalmente todos os detalhes da operação seguinte. Sentia-me como uma general na véspera da batalha decisiva, confiante na estratégia, preparada para enfrentar qualquer imprevisto que pudesse surgir. O amanhecer traria o dia da verdade, o momento de transformar meses de humilhação numa lição que nenhum dos envolvidos jamais esqueceria. O dia 24 de dezembro amanheceu com um céu limpo e ensolarado, típico dos verões catarinenses. Acordei às 5:30 da manhã, antes mesmo do despertador tocar, com uma energia que não sentia há meses. Era como se meu corpo soubesse que aquele seria um dia transformador. Me levantei devagar para não acordar o Rogério e caminhei até a janela do quarto. A rua estava silenciosa. Apenas alguns passarinhos cantavam nas árvores do quintal. Era a calma antes da tempestade que eu mesma havia orquestrado. Na cozinha, preparei um café extra forte. Sabia que precisaria estar totalmente alerta durante todo o dia para executar cada etapa do meu plano com perfeição. Enquanto esperava a água ferver, olhei para o armário da despensa onde estava escondido meu pequeno tesouro explosivo. Em poucas horas, aquele objeto insignificante seria responsável por uma cena que mudaria o rumo de várias vidas. Às 6:30, comecei os preparativos reais. Fui até o Mercado Central buscar o peru gigantesco que havia encomendado. Seu João estava organizando as primeiras mercadorias do dia e me cumprimentou com alegria, comentando que eu era uma das primeiras clientes da véspera de Natal. Ele ajudou a carregar a ave até o carro, brincando que aquilo seria suficiente para alimentar meio bairro. De volta em casa, encontrei Rogério tomando banho e as crianças ainda dormindo. Perfeito! Teria tempo suficiente para começar o preparo sem interferências. Retirei o peru da embalagem e o admirei por alguns instantes. Era realmente impressionante. Pele dourada, tamanho avantajado, aparência perfeita. Seria uma pena desperdiçar tanta qualidade em nome da vingança, mas algumas lições de vida exigem sacrifícios gastronômicos. Comecei lavando cuidadosamente a ave por dentro e por fora, como minha mãe me havia ensinado anos atrás. Enquanto realizava esses gestos automáticos, minha mente voava para todos os natais anteriores quando preparava essa mesma receita com amor e dedicação genuína. Quantas vezes Rogério havia elogiado minha habilidade culinária? Quantas vezes se orgulhou da esposa que sabia receber tão bem suas visitas? Por volta das 8, Gabriel apareceu na cozinha procurando o café da manhã. Ele observou o peru sobre a bancada e comentou que estava enorme, perguntando quantas pessoas viríamos para a ceia. Respondi que seria uma noite especial, com uma convidada que seu pai havia feito questão de trazer. Gabriel fez uma expressão curiosa, mas não insistiu no assunto, preferindo focar na preparação de suas torradas com geleia. Marina desceu alguns minutos depois, ainda de pijama e com aquele jeito sonolento das manhãs de férias. Ela se animou ao ver os preparativos e pediu para me ajudar, como sempre fazia durante as festividades. Expliquei que poderia auxiliar com as sobremesas mais tarde, mas que naquele momento eu precisava me concentrar no prato principal. Ela aceitou contente e foi assistir desenhos animados na sala. Às 9 horas, Rogério apareceu na cozinha já vestido para trabalhar.
Observou todo o movimento culinário e fez um comentário que me irritou profundamente. Disse que ficava feliz em ver que eu estava colaborando com a situação. Colaborando. Como se receber sua ex-namorada fosse um favor que eu estava prestando a ele. Respirei fundo e apenas confirmei que tudo estaria perfeito para nossa ilustre visita. Depois que ele saiu para trabalhar, comecei realmente a focar no tempero da ave. Misturei sal grosso, pimenta do reino, alecrim, tomilho e uma mistura secreta de especiarias que havia aprendido assistindo programas culinários. Massageei toda a superfície do peru com essa combinação, garantindo que cada centímetro ficasse devidamente temperado. Era irônico estar caprichando tanto numa refeição que terminaria em caos total. Por volta das 10, Dona Rosângela apareceu na porta da cozinha com uma travessa coberta. Era sua tradicional rabanada, que fazia questão de entregar pessoalmente todo ano. Ela observou meus preparativos e elogiou o tamanho do peru, comentando que eu sempre caprichava nas festividades. Perguntou discretamente sobre a tal visita especial que Rogério havia mencionado, mas evitei entrar em detalhes. Minha sogra ficou cerca de 1 hora me fazendo companhia enquanto eu preparava o recheio. Era uma receita complexa que combinava pão amanhecido picado, linguiça calabresa desfiada, cebola refogada, salsão cortado fino, cranberries secas, castanhas picadas e um mix de temperos frescos. O aroma que se formava na cozinha era absolutamente delicioso, fazendo jus à reputação culinária que eu havia construído ao longo dos anos. Enquanto refogava os ingredientes, Dona Rosângela contava sobre os preparativos na casa dela e como estava animada por ter toda a família reunida. Comentou que Sérgio, meu cunhado, também estava ansioso pela ceia, já que passaria o Natal conosco pela primeira vez desde o divórcio. Era tocante ver como ela valorizava esses momentos familiares, sem imaginar que em poucas horas presenciaria uma cena digna de filme cômico. Às 11h30, depois que minha sogra foi embora, chegou o momento mais delicado de toda a operação. Tranquei a porta da cozinha, fechei as janelas e fui buscar nosso dispositivo especial na despensa. Minha mão tremia ligeiramente quando peguei a pequena caixinha. Não era mais possível voltar atrás. Em poucas horas, aquele objeto inocente transformaria nossa ceia numa experiência inesquecível. Com cuidado cirúrgico, escavei uma cavidade no centro do recheio já preparado. O buraco precisava ser exatamente do tamanho do nosso mecanismo explosivo, nem maior, nem menor. Coloquei delicadamente o dispositivo envolvido em papel alumínio, certificando-me de que ficasse totalmente camuflado entre os outros ingredientes. Por cima, espalhei mais recheio até que não restasse nenhum vestígio da sabotagem. Recheei completamente a cavidade interna do peru, pressionando bem para garantir que tudo ficasse compactado e uniforme. Costurei a abertura com linha culinária, criando pontos firmes que manteriam tudo no lugar durante o cozimento. O resultado final era impecável. Um peru perfeitamente recheado, sem nenhum indício da surpresa que aguardava no interior. Às 12h30, coloquei a ave na forma de assar, junto com batatas, cenouras e cebolas cortadas em pedaços generosos. Reguei tudo com vinho branco e azeite extra virgem, criando um conjunto visualmente perfeito. A forma mal cabia no forno. Tamanha era a proporção do nosso protagonista culinário. Programei a temperatura para garantir cozimento lento e uniforme. Enquanto o peru assava, dediquei-me aos acompanhamentos. Preparei um arroz à grega com passas e castanhas, farofa de bacon com linguiça, salada de maionese incrementada com ovos de codorna, salada verde com molho especial e uma seleção de pães artesanais que havia comprado na padaria francesa do centro. Cada prato era uma obra de arte culinária. Durante a tarde, as crianças brincavam na sala enquanto eu finalizava os últimos detalhes. Gabriel ajudou a organizar as cadeiras extras que precisaríamos para acomodar todos os convidados. Marina insistiu em arrumar as flores da mesa, escolhendo cuidadosamente cada arranjo para criar uma composição harmoniosa. Era comovente ver como eles se empenhavam para que tudo ficasse perfeito. Por volta das 3h, Rogério chegou mais cedo do trabalho, como havia prometido. Ele caminhou pela casa observando todos os preparativos
e demonstrou satisfação genuína com o resultado. Comentou que a casa estava com uma aparência festiva maravilhosa e que nossa convidada certamente ficaria impressionada com minha dedicação, se ele soubesse o tipo de impressão que ela levaria. Aproveitei que ele estava em casa para tomar um banho relaxante. Na banheira, com água quente e sais aromáticos, tentei acalmar os nervos e organizar mentalmente os eventos da noite. Em poucas horas estaria cara a cara com a mulher que representava tudo que Rogério havia perdido no passado. Era chegado o momento de mostrar quem realmente mandava naquela casa. Às 5 da tarde, comecei a me arrumar. Escolhi um vestido azul marinho elegante, que realçava minha silhueta sem ser exagerado. Fiz uma maquiagem caprichada, mas natural, e penteei os cabelos num coque sofisticado. Queria estar impecável quando recebesse nossa ilustre visita, demonstrando que era uma anfitriã segura de si e totalmente no controle da situação. Por volta das 6, seu Antônio e Dona Rosângela chegaram acompanhados do Sérgio. Meu sogro trajava sua melhor camisa social, e minha sogra havia caprichado num vestido florido que guardava para ocasiões especiais. Sérgio aparentava estar nervoso, provavelmente por ser sua primeira participação numa ceia familiar desde a separação. Recebi todos com carinho, oferecendo aperitivos e bebidas. A mesa estava posta com nossa melhor louça de porcelana, cristais herdados da minha avó, talheres de prata que ganhamos de casamento e guardanapos de linho bordados à mão. No centro, um arranjo natalino com velas douradas criava uma atmosfera acolhedora e festiva. Era impossível imaginar que em poucas horas aquela composição harmoniosa se transformaria numa zona de guerra gastronômica. Às 6h40, quando toda a família estava reunida na sala conversando animadamente, a campainha tocou. Senti meu coração acelerar instantaneamente. Era ela, a mulher que havia ousado aceitar um convite para jantar na mesa da esposa do ex-namorado. Respirei fundo, alisei o vestido e caminhei até a porta com a postura mais elegante que consegui reunir. Abri a porta e lá estava Patrícia, exatamente como eu a lembrava, só que mais produzida. Vestido preto justinho, sapatos de salto alto, cabelos perfeitamente escovados, maquiagem impecável. Ela sorriu com aquele ar de superioridade que sempre me irritou e estendeu a mão cumprimentando-me educadamente. Retribuí o cumprimento com cordialidade estudada, convidando-a a entrar. Rogério se levantou imediatamente para recebê-la, demonstrando uma solicitude que raramente direcionava para mim. Apresentou-a para os pais e o irmão, explicando que era uma amiga de longa data que estava passando por um momento difícil. Amiga de longa data. A criatividade dele para distorcer a realidade era impressionante. Patrícia cumprimentou todos com simpatia calculada. Durante os primeiros minutos, a atmosfera permaneceu civilizada. Ofereci bebidas, servi os aperitivos preparados especialmente para a ocasião, conduzi conversas amenas sobre assuntos neutros. Por fora, demonstrava ser a anfitriã perfeita. Por dentro, contava mentalmente os minutos que faltavam para o grande finale da noite. Às 7h15, anunciei que a ceia estava servida e conduzi todos para a sala de jantar. A mesa causou admiração geral. Estava realmente deslumbrante, digna de uma revista de decoração. Patrícia fez vários elogios sobre meu bom gosto e habilidade para receber. Comentários que soaram como condescendência disfarçada de cortesia. Agradeci educadamente, sabendo que em breve ela mudaria completamente de opinião. Acomodei estrategicamente cada pessoa. Rogério na cabeceira, Patrícia à sua direita, eu à sua esquerda. Os demais se distribuíram nas cadeiras restantes. Era a configuração perfeita para o que estava por vir. Comecei servindo as entradas enquanto todos elogiavam o aroma delicioso que vinha da cozinha. O peru estava no ponto exato, perfeitamente dourado e exalando fragrância irresistível. Às 7h20 começamos oficialmente a ceia. Servi primeiramente uma entrada de camarões grelhados com molho de maracujá, que preparei especialmente para impressionar nossa convidada. Patrícia saboreou delicadamente, fazendo comentários elogiosos sobre o tempero e a apresentação. Rogério parecia orgulhoso, como se minha competência culinária fosse reflexo direto dos méritos dele como marido. A conversa fluía sobre assuntos triviais.
O clima quente do verão, os planos para o ano novo, as mudanças na cidade. Patrícia demonstrava conhecimento sobre diversos temas, falando com propriedade sobre arte, literatura e viagens internacionais. Era evidente sua intenção de mostrar sofisticação cultural, contrastando sutilmente com meu perfil de professora de escola municipal, que raramente saía de Joinville. Seu Antônio, sempre gentil, perguntou sobre o trabalho dela. Patrícia explicou que havia perdido recentemente o emprego no consultório odontológico, onde atuava há 5 anos, devido a uma reestruturação administrativa. Falou com certa melancolia sobre as dificuldades profissionais, aproveitando para lançar olhares significativos para Rogério. Era óbvio que estava representando o papel da mulher forte, enfrentando a adversidade sozinha. Gabriel e Marina, educados como sempre, participavam respeitosamente da conversa adulta. Gabriel comentou sobre seus planos para a faculdade, demonstrando maturidade impressionante para seus 15 anos. Marina, com sua espontaneidade infantil, perguntou a Patrícia se ela tinha filhos. A resposta negativa veio acompanhada de um suspiro melancólico, seguido de um comentário sobre como admirava famílias estruturadas como a nossa. Sérgio, ainda tímido devido à recente separação, concentrava-se mais em comer do que em conversar. Dona Rosângela tentava incluí-lo nas discussões, mas percebia-se que ele preferia observar a dinâmica à mesa. Havia algo no ar que deixava todos ligeiramente tensos, embora ninguém conseguisse identificar exatamente o que. Era como se todos sentissem que aquela não era uma ceia natalina completamente normal. Às 8 horas, depois de terminadas as entradas e servidos os acompanhamentos, chegou finalmente o momento que eu aguardava há semanas. Levantei-me solenemente e anunciei que era a hora do prato principal. Caminhei até a cozinha com passos medidos, sentindo o peso da responsabilidade histórica que carregava nos ombros. Era chegada a hora da verdade, o momento que definiria não apenas aquela noite, mas o resto da minha vida. Na cozinha, abri o forno e contemplei nossa obra-prima culinária. O peru estava absolutamente perfeito. Pele dourada e crocante, proporções majestosas, aroma celestial permeando todo o ambiente. Por alguns segundos, senti quase pena de destruir tamanha perfeição gastronômica, mas lembrei rapidamente de todos os meses de humilhação e desrespeito que havia suportado. Aquela ave magnífica seria o veículo da minha redenção pessoal. Coloquei o peru numa travessa especial de porcelana branca, decorada com folhas de louro e fatias de laranja ao redor. O conjunto estava visualmente deslumbrante, digno de uma ceia de reis. Carreguei cuidadosamente até a sala de jantar, onde todos esperavam ansiosos. Houve um murmúrio coletivo de admiração quando coloquei a travessa no centro da mesa. Era realmente um espetáculo visual impressionante. Patrícia foi especialmente efusiva nos elogios, comentando que raramente havia visto um peru tão bem apresentado. Perguntou sobre a receita do recheio, demonstrando interesse genuíno pelas técnicas culinárias que eu havia empregado. Expliquei brevemente os ingredientes, omitindo obviamente o componente especial que aguardava silenciosamente no interior da ave. Rogério se levantou automatically, como fazia todos os anos, para assumir a tarefa de trinchar o peru. Era uma tradição nossa. Ele cortava enquanto eu servia os acompanhamentos. Pegou a faca especial que eu havia comprado especificamente para a ocasião, testou o fio na ponta do dedo e fez um comentário sobre como estava bem afiada. Se ele soubesse que aquela faca seria instrumento de uma revolução doméstica. Posicionou-se diante da travessa com postura cerimonial, como um maestro prestes a reger uma sinfonia. Toda a mesa aguardava em silêncio respeitoso. Era um momento solene que se repetia ano após ano, mas desta vez carregava uma tensão especial que apenas eu compreendia completamente. Meu coração batia tão forte que cheguei a temer que outros pudessem ouvir. Rogério fez questão de explicar para Patrícia que aquela era uma tradição familiar, que todo ano ele tinha a honra de cortar o primeiro pedaço para servir os convidados. Ela sorriu encantada com aquela demonstração de harmonia familiar, comentando como achava lindo ver um casal tão bem entrosado depois de tantos anos de casamento. Bem entrosado, se ela soubesse o que estava prestes a acontecer.
Ele posicionou a faca sobre o peito do peru, exatamente no local onde eu sabia que estava escondido nosso dispositivo especial. Fez uma pequena pausa teatral, como sempre fazia antes do primeiro corte, sorrindo para nossa ilustre convidada que o observava com admiração evidente. Era chegado o momento supremo, o clímax de semanas de planejamento meticuloso. Com um movimento firme e decidido, Rogério pressionou a faca contra a pele dourada do peru. O metal atravessou facilmente a carne tenra e atingiu o recheio no interior. Por alguns segundos nada aconteceu. Ele continuou cortando, abrindo uma fenda generosa para expor o recheio aromático. Patrícia se inclinou para a frente, curiosa para ver a composição interna que eu havia preparado. Foi então que aconteceu. Um estrondo ensurdecedor explodiu na sala de jantar, fazendo todos saltarem das cadeiras simultaneamente. O peru literalmente explodiu de dentro para fora, espalhando recheio, pedaços de carne, molho e temperos por toda a mesa e além. Foi como se uma bomba gastronômica tivesse detonado bem no centro da nossa ceia natalina. Patrícia foi atingida em cheio pela onda principal da explosão. Seu vestido preto elegante ficou completamente coberto de molho dourado, pedaços de linguiça e cranberries. Seu cabelo perfeitamente escovado agora exibia galhos de louro e migalhas de pão. Sua maquiagem impecável escorreu misturada com respingos de vinho branco. A expressão de choque em seu rosto era indescritível. Rogério não teve sorte melhor. Sua camisa social branca estava irreconhecivelmente suja, salpicada de coloração marrom alaranjada que se espalhava desde o colarinho até a cintura. Seus cabelos estavam grudados com pedaços do recheio, e sua expressão passou rapidamente de confusão total para indignação crescente. A faca ainda estava em sua mão, como se fosse uma arma do crime. Os sogros ficaram paralisados de surpresa. Dona Rosângela cobriu a boca com as mãos, sem conseguir processar o que acabara de presenciar. Seu Antônio permaneceu sentado, boquiaberto, observando os estragos espalhados por toda a mesa. Sérgio simplesmente riu nervosamente, como se aquilo fosse parte de alguma encenação elaborada, que não conseguia compreender completamente. As crianças reagiram de formas diferentes. Gabriel ficou visivelmente assustado com o barulho súbito e começou a entender que algo muito errado havia acontecido. Marina começou a chorar, não pela confusão em si, mas porque nossa linda mesa natalina havia sido destruída em questão de segundos. Lágrimas escorriam por seu rostinho while ela chamava por mim. Eu permanecia em pé ao lado da mesa, contemplando o caos absoluto que havia orquestrado. Era exatamente o resultado que havia imaginado, mas presenciar a realidade superou minhas expectativas mais audaciosas. Não havia 1 centímetro da sala de jantar que não tivesse sido atingido pela explosão culinária. Era como se um furacão gastronômico tivesse atravessado nossa casa. Patrícia foi a primeira a reagir verbalmente. Gritou algo incompreensível, mentre tentava limpar o molho que escorria pelo rosto. Levantou-se rapidamente da cadeira, mas escorregou no chão que estava coberto de pedaços de comida. Quase caiu, equilibrando-se apenas segurando no encosto da cadeira. Sua dignidade estava tão arruinada quanto sua aparência física. Rogério finalmente encontrou palavras para expressar seu choque. Gritou meu nome com uma intensidade que nunca havia ouvido antes, perguntando o que diabos havia acontecido. Sua voz estava carregada de raiva, vergonha e incredulidade. Era evidente que ele sabia, instintivamente, que aquilo não havia sido um acidente culinário normal. Foi nesse momento que tomei a decisão que mudaria o rumo de toda a minha vida. Respirei fundo. Caminhei calmamente até onde estava meu avental pendurado na cadeira e o retirei com gestos deliberadamente lentos. Toda a sala estava em silêncio absoluto, todos esperando alguma explicação para a catástrofe que acabara de acontecer. Olhei diretamente nos olhos do Rogério, depois nos da Patrícia, e finalmente falei com voz firme e clara. Agora vocês dois podem jantar juntos onde quiserem. Eu não faço mais parte dessa farsa. As palavras saíram com uma autoridade que eu desconhecia possuir, cada sílaba carregada de meses de ressentimento finalmente liberados. Peguei Gabriel e Marina pelas mãos, ignorando completamente o estado de choque geral que dominava a sala.
Disse para eles que iríamos passar a noite na casa da vovó, que mamãe explicaria tudo depois. Eles me seguiram sem questionar, ainda tentando processar o que haviam presenciado. Era chegado o momento de reconstruir nossas vidas longe daquele homem que havia perdido completamente o respeito pela família. Caminhei até nosso quarto, peguei uma mala pequena e joguei algumas roupas essenciais para mim e para as crianças. Rogério apareceu na porta do quarto, ainda coberto de comida, exigindo explicações sobre aquela loucura. Respondi simplesmente que ele havia escolhido trazer fantasmas do passado para nossa mesa e que agora colheria as consequências dessa decisão imprudente. Saímos pela porta da frente, deixando toda a família ainda reunida na sala de jantar devastada. Patrícia havia conseguido se limpar parcialmente, mas ainda apresentava uma aparência lastimável. Era exatamente a imagem que eu queria que ela levasse daquele encontro. A lembrança de como foi humilhada na casa da esposa do ex-namorado. Era uma lição que nenhum dos dois jamais esqueceria. Na casa da minha mãe, que morava a poucos quarteirões de distância, conseguimos abrigo temporário. Ela ficou chocada ao ouvir a história, mas me apoiou integralmente na decisão de sair de casa. Durante as semanas seguintes, pude refletir sobre tudo o que havia acontecido e planejar meus próximos passos. O casamento havia terminado naquela explosão gastronômica, mas minha nova vida estava apenas começando. Descobri posteriormente que Patrícia só havia voltado para a vida do Rogério porque estava com sérias dificuldades financeiras e precisava de ajuda. Ela não tinha interesse romântico genuíno nele, apenas via uma oportunidade de explorar a bondade de um ex-namorado bem-sucedido. A ironia era que ele havia sacrificado sua família por uma ilusão de romance que nem existia realmente. Hoje, meses depois daquele episódio memorável, posso dizer que foi a melhor decisão que tomei em muitos anos. Vivo numa casa pequena, mas aconchegante com meus filhos. Trabalho numa escola que valoriza meu profissionalismo e tenho uma paz interior que não conhecia há muito tempo. O Natal daquele ano realmente mudou tudo, mas para muito melhor do que eu jamais poderia ter imaginado. E foi assim que uma simples frase pronunciada numa cozinha em Joinville mudou completamente o rumo da minha vida. Faça o melhor jantar nesse Natal. A minha ex vem jantar aqui. Essas palavras ecoam na minha mente até hoje, não como uma lembrança dolorosa, mas como o marco inicial da minha libertação pessoal. Quando olho para trás e revivo toda essa história, fico impressionada com a coragem que encontrei dentro de mim para reagir de forma tão criativa e definitiva. Durante 12 anos de casamento, eu fui a esposa dedicada, a mãe exemplar, a dona de casa perfeita que sempre colocava as necessidades da família acima das próprias. Acordava cedo, preparava café, cuidava das crianças, trabalhava o dia inteiro na escola, voltava para casa e ainda tinha energia para manter tudo funcionando harmoniosamente. Nunca questionei essa rotina porque acreditava sinceramente que estava construindo algo sólido ao lado do Rogério. Mas aquela frase revelou uma realidade que eu me recusava a enxergar. Eu havia me tornado invisível na minha própria casa. Minha opinião não importava mais. Meus sentimentos eram irrelevantes. Minhas necessidades podiam ser ignoradas em favor dos caprichos dele. O homem que prometeu me amar e respeitar havia decidido unilateralmente que eu deveria aceitar a presença da ex-namorada na nossa mesa de Natal. Era o cúmulo do desrespeito disfarçado de modernidade e maturidade. Quando decidi planejar aquela vingança explosiva, não estava apenas reagindo ao episódio específico da Patrícia. Estava respondendo a anos de pequenas humilhações, comentários desrespeitosos, decisões tomadas sem minha participação. Momentos em que fui tratada como funcionária da casa em vez de parceira de vida. A bomba culinária foi apenas a manifestação física de uma revolta que havia se acumulado durante muito tempo. O processo de planejamento da operação me ensinou coisas importantes sobre mim mesma. Descobri que possuía uma capacidade estratégica e uma determinação que eu desconhecia completamente. Durante semanas consegui manter uma fachada de normalidade enquanto articulava cada detalhe da minha resposta. Era como se uma nova versão de mim tivesse emergido. Mais forte, mais decidida, menos disposta a aceitar situações injustas.
A participação da Fernanda foi fundamental para o sucesso da operação. Ter uma cúmplice que entendia perfeitamente minha indignação me deu força e confiança para seguir adiante com o plano. Ela não apenas forneceu os materiais necessários, mas também me ofereceu o apoio emocional que eu precisava para não recuar no último momento. Amizades verdadeiras são aquelas que nos apoiam mesmo nas decisões mais audaciosas. A escolha do Peru como protagonista da vingança foi genial por vários motivos. Primeiro, porque era tradicionalmente minha especialidade culinária, o prato que todos esperavam ansiosamente em cada ceia natalina. Segundo, porque seu tamanho avantajado garantiria um espetáculo visual impressionante quando explodisse. Terceiro, porque seria cortado pelo próprio Rogério, fazendo dele o gatilho involuntário da sua própria humilhação pública. O dia da execução foi uma mistura de nervosismo e excitação que jamais experimentei antes. Acordar sabendo que em poucas horas mudaria o rumo de várias vidas me dava uma sensação de poder que havia esquecido existir. Cada gesto durante os preparativos carregava um simbolismo especial. Temperar a ave era temperar minha vingança. Rechear o interior era plantar as sementes da revolução. Costurar a abertura era selar o destino de todos os envolvidos. Ver a Patrícia chegando toda produzida para jantar na minha mesa foi um momento de tensão extrema. Ela representava tudo que o Rogério havia perdido no passado e aparentemente queria recuperar no presente. Sua presença na minha casa era uma afronta direta, não apenas à minha posição de esposa, mas também à construção familiar que levei anos edificando com dedicação e amor genuíno. Durante a primeira parte da ceia, observar as interações entre ela e meu marido foi revelador. A forma como ele se mostrava solícito, como demonstrava orgulho em recebê-la, como parecia rejuvenescido na presença dela. Era evidente que aquele encontro significava muito mais do que ele havia admitido. Não se tratava de um simples gesto de solidariedade para com alguém em dificuldades financeiras. Era a tentativa de reacender uma chama antiga. O momento da explosão superou todas minhas expectativas. Ver o Peru literalmente explodir no centro da mesa, espalhando comida por toda parte, atingindo tanto o Rogério quanto a Patrícia de forma espetacular, foi uma satisfação indescritível. Era como se meses de frustração acumulada tivessem sido liberados simultaneamente numa catarse visual impressionante. A reação de cada pessoa presente revelou aspectos interessantes de suas personalidades. Os sogros ficaram paralisados, sem conseguir processar o que havia acontecido. Sérgio riu nervosamente, talvez por reconhecer inconscientemente a justiça poética daquele momento. As crianças reagiram com susto e confusão, mas sem perder a confiança em mim. Era como se instintivamente soubessem que eu tinha controle da situação. Minha declaração final foi o momento mais libertador de toda a experiência. Dizer para eles que podiam jantar juntos onde quisessem, que eu não fazia mais parte daquela farsa, foi assumir publicamente minha decisão de não aceitar mais desrespeito. Era o fim oficial de uma era e o começo de uma nova fase da minha vida. Sair de casa naquela noite com meus filhos foi assustador, mas também extremamente empoderador. Pela primeira vez em anos, estava tomando uma decisão radical, baseada exclusivamente no que era melhor para mim e para minha dignidade pessoal. Não estava mais tentando manter aparências ou preservar uma harmonia artificial que beneficiava apenas outras pessoas. Os meses seguintes foram de reconstrução total. Encontrar uma casa nova, reorganizar a rotina das crianças, reestabelecer minha independência financeira e emocional. Cada passo era um desafio, mas também uma conquista. Era como aprender a viver novamente, só que dessa vez seguindo minhas próprias regras e prioridades. Descobrir posteriormente que a Patrícia estava apenas interessada na ajuda financeira do Rogério foi uma confirmação de que minha intuição estava correta. Ela não representava uma ameaça romântica real, apenas uma oportunidade econômica disfarçada de carência emocional. O Rogério havia sacrificado sua família por uma ilusão que nem existia concretamente. Hoje posso afirmar que aquela decisão radical transformou minha vida para melhor em todos os aspectos.
Tenho uma casa pequena, mas totalmente minha, onde posso tomar todas as decisões sem consultar ninguém. Meu trabalho na escola ganhou novo significado porque agora represento um exemplo de força feminina para minhas colegas e alunas. As crianças se adaptaram bem à nova realidade e demonstram orgulho da coragem que sua mãe teve para defender sua dignidade. A lição mais importante que extraio dessa experiência é que ninguém tem o direito de nos desrespeitar na nossa própria casa, na nossa própria vida. Não importa quanto tempo investimos numa relação, quantos sacrifícios fizemos ou quantos compromissos assumimos. No momento em que alguém cruza a linha do respeito básico, temos não apenas o direito, mas a obrigação de reagir de forma proporcional à afronta recebida. Muitas pessoas me perguntam se não me arrependo da forma como agi naquela noite. Minha resposta é sempre a mesma. Me arrependo apenas de ter demorado tanto para tomar uma atitude. Durante anos, aceitei situações menores que deveriam ter servido de alerta sobre o tipo de homem que havia escolhido para compartilhar minha vida. A explosão do Peru foi apenas o ponto culminante de uma deterioração que já vinha acontecendo há muito tempo. Para as mulheres que estão assistindo essa história e se identificando com minha situação, quero deixar uma mensagem muito clara. Vocês merecem ser respeitadas sempre, em qualquer circunstância. Não aceitem migalhas de consideração de homens que deveriam amá-las incondicionalmente. Não normalizem desrespeitos pequenos, esperando que magicamente se transformem em amor verdadeiro. E, principalmente, não tenham medo de tomar decisões radicais quando a situação exigir coragem extrema. O canal Vingança do Dia nasceu exatamente dessa necessidade de compartilhar histórias reais de pessoas que decidiram reagir a injustiças de formas criativas e empoderadoras. Cada vídeo que produzo representa horas de trabalho dedicado, desde a pesquisa das histórias até a edição final. É um projeto que me consome tempo, energia e recursos financeiros significativos, mas que considero essencial para inspirar outras pessoas a não aceitarem situações desrespeitosas. Por isso, peço a todos que estão assistindo: se inscrevam no canal Vingança do Dia, porque temos muitas outras histórias incríveis para compartilhar com vocês. Ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo novo que publicamos. Vejam nossos outros vídeos porque cada um traz uma lição diferente sobre coragem, dignidade e autodefesa emocional. Comentem aqui embaixo contando o que acharam da minha história. Vocês fariam a mesma coisa no meu lugar? Já passaram por situações parecidas? Conhecem alguém que precisaria assistir esse vídeo? Quero muito saber a opinião de vocês sobre essa experiência que mudou completamente minha vida. Cada comentário que recebo me motiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade para a nossa comunidade. Deixem o like no vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam dessas mensagens de empoderamento. O algoritmo do YouTube prioriza vídeos com boa interação. Então, cada curtida que vocês dão contribui diretamente para que nossa mensagem chegue a mais mulheres que estão vivenciando situações similares à minha. E se vocês realmente gostaram do conteúdo e querem apoiar nosso trabalho de forma mais direta, usem o Valeu Demais para fazer uma contribuição financeira. Produzir vídeos diários tem custos significativos: equipamentos, edição, hospedagem, divulgação. Cada real que vocês contribuem vai direto para melhorar a qualidade dos nossos vídeos e nos permitir contar mais histórias inspiradoras todos os dias. O Valeu Demais não é obrigatório, mas faz uma diferença enorme para manter o canal funcionando e crescendo. É uma forma de vocês se tornarem parceiros diretos na missão de empoderar pessoas através de histórias reais de coragem e dignidade. Mesmo contribuições pequenas, quando somadas, nos permitem investir em melhor qualidade de áudio, vídeo e produção geral. Compartilhem esse vídeo com amigas, familiares, conhecidas que possam se beneficiar dessa mensagem. Às vezes, uma história como a minha pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para encontrar forças para mudar sua própria situação. Vocês podem ser o instrumento através do qual uma mulher descobre que não precisa aceitar desrespeito na própria casa. Lembrem-se sempre:
A vida é muito curta para desperdiçarmos tempo com pessoas que não reconhecem nosso valor. Se alguém em suas vidas está tratando vocês como trataram a mim, talvez seja a hora de planejar sua própria explosão de peru. Não precisa ser literal, claro, mas encontrem uma forma criativa e definitiva de dizer: não aceito mais isso. E sigam em frente rumo a uma vida mais digna e respeitosa. Obrigada por assistirem até o final. Obrigada pelos comentários, pelas curtidas, pelas inscrições e especialmente pelas contribuições no Valeu Demais. Vocês tornam possível continuar contando essas histórias que, espero, inspirem cada vez mais pessoas a lutarem por suas dignidades pessoais. Até o próximo vídeo aqui no Vingança do Dia.